Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e hoje vamos falar da nossa xiloteca do 31 ao 40. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, parceiros, parceiras aqui do nosso canal, nós estamos encerrando hoje aquela série sobre madeira. A gente pode dizer isso assim com toda tranquilidade. Uma série sobre madeiras, onde nós apresentamos ao longo de alguns programas a nossa xiloteca, a xiloteca Madeira Prima. Esse é o primeiro volume, que nós já apresentamos lá no início, fizemos 10 madeiras por programa. Ou seja, estamos encerrando hoje a apresentação de 40 madeiras. É claro, né, gente, que não é uma apresentação profunda. Talvez algumas madeiras, inclusive, a gente precisasse ter um programa inteiro para falar delas, explicar suas características bem detalhadamente. Mas a nossa xiloteca tem uma característica. São as 40 madeiras, são 2 módulos. E tem este livreto, que é o diferencial das xilotecas, pelo menos que a gente conhece. Esse livreto tem aqui, então, vou mostrar para vocês detalhadamente. Esse aqui não é o livrinho que acompanha, tá? Esse é um livrinho que a gente abriu ele, tirou os grampos e tal, para a gente poder manusear melhor aqui no nosso programa. Então, cada página do nosso livreto tem uma madeira. E aí a gente dá uma explicação básica sobre a ocorrência dessa madeira e a sua utilização. Se ela é preferencial para mobiliário, se é preferencial para construção civil, etc, etc, etc. Pouca coisa, verdade. Então nós começamos com a primeira delas, que é esta madeira aqui. Eu tenho um pedaço maior aqui, por isso que eu quero mostrar. Essa madeira chama-se canafístula. É uma madeira dura, uma madeira que se usa preferencialmente na construção civil. E talvez todos vocês já tenham visto essa árvore. Ela se espalhou pelo Brasil inteiro. Aquela árvore que tem aquela cachopa linda de flores amarelas. Ela se espalhou pelo Brasil todo. Então vamos ver aqui o que diz aqui no nosso livrinho. Utilizada na urbanização urbana. Por quê? Arborização urbana. Mesmo fora das suas regiões de ocorrência, aquilo que a gente disse, ela se espalhou pelo Brasil inteiro. A madeira de canafístula também é conhecida como angico amarelo. Ela vem Bahia, Rio de Janeiro, Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná. Também tem muitas dessas árvores na Argentina e no Uruguai. Ela tem uma característica porque ela tem raízes profundas. Então, em determinadas regiões, determinados solos que estão bastante degradadas, algumas áreas, por exemplo, que não servem mais para quase nada, a canafístula entra, então, nessa coisa da arborização. Então, canafístula. A segunda madeira que nós vamos falar, já vou dizer que ela é uma árvore que não é brasileira, da Austrália e da China, que é esta a madeira aqui. Essa aqui tem uma característica, ele tem 2 nozinhos. Essa é a madeira do cinamomo. Cinamomo é uma árvore que eu tinha certeza, até ir pesquisar mais profundamente, que era uma árvore nativa aqui da região do Rio Grande do Sul. Tinha certeza disso. Por quê? Porque é uma árvore que antigamente, hoje até não é muito comum isso, mas antigamente assim, todas as casas tinham um cinamomo. Porque a sua composição, a sua copa dá uma sombra fantástica. E dá umas bolinhas também, que as crianças brincavam muito com aquelas bolinhas, né? E o cinamomo tem essa característica. E a gente até aqui no Rio Grande do Sul tinha uma história que as pessoas contavam, que era assim, a pessoa comprava um terreno para construir uma casa, iam lá no terreno, a família, decidiu, boa, a casa vai ficar aqui mais ou menos nessa posição. Então aqui nós vamos plantar o cinamomo. Ou seja, plantavam ali, por quê? Porque na construção da casa, um ano e pouco, 2 anos, já tinha sombra. Pequena, mas tinha sombra.
E era no interior do Rio Grande do Sul, era comum a gente ver as famílias sentadas na sombra do cinnamon, tomando chimarrão, conversando e tal. Então a gente denominou que é a árvore da comunicação, a árvore da conversa. Aí quando a gente completou 1000 inscritos no nosso canal, a gente fez lá um programa e a gente brincou muito naquele programa, porque evidentemente o YouTube não ia nos dar uma placa de 1000. Nós fizemos a nossa placa de 1000, que está aqui até agora. A gente só vai trocar quando... Quer dizer, a gente não vai tirar ela daqui, mas vai botar uma outra quando vier aí, a dos 100 mil aí, a gente coloca aqui. Então o que acontece? É a árvore da fraternidade, a árvore do encontro. Cinnamon, uma árvore muito legal. Deixa eu ver se tem algum detalhe aqui que eu possa ter esquecido. É árvore originária da Ásia, Austrália, China, Himalaia, Índia, Indonésia e Oceania. Mas aqui no Brasil ela é de reflorestamento. Depois nós temos uma outra madeira, ocorre na Mata Atlântica litorânea da Bahia ao Espírito Santo, que é a maçaranduba, que é esta madeira de cor avermelhada escura, quase marrom. É uma árvore dura, muito pesada. Ela é utilizada exatamente do Rio de Janeiro para cima na construção civil. Ela é muito abundante lá. Aqui, na nossa região, por exemplo, ela já chega um pouco cara em função do frete. Ela é muito pesada, mas ela é usada especialmente na construção civil. Caibramentos de casa, pisos, escadas. Ela é uma madeira boa de trabalhar e ela é utilizada preferencialmente na construção civil. Maçaranduba, aí nessa região, do Rio de Janeiro para cima. Pois bem, gente, então nós chegamos à nossa madeira número 34, que é esta madeira aqui. Olhando assim, de uma maneira, um relance, a gente diria que essa madeira é um louro-feijó, mas na verdade ela se chama catuaba. Eu tive algumas dificuldades na catalogação dessa madeira e em obter informações. Por quê? Porque esse nome catuaba é atribuído a um conjunto de árvores, inclusive alguns arbustos. Em características, então, a madeira que tem a característica para a produção, ela se chama catuaba. Mas existem alguns arbustos que servem para fazer infusões, para fazer chá, que também se chama catuaba. Bom, outra característica dessa madeira, ou dessa árvore, é que ela tem a produção da própria madeira e de alguns dos seus frutos e uso da casca, que a gente pode fazer infusões. E dizem até, inclusive, que essas infusões são afrodisíacas. Tanto que as pessoas pegam pedaços e serragem da catuaba e colocam na cachaça, por exemplo, para fazer uma espécie de licor. Então, uma madeira macia, boa de trabalhar, relativamente leve, não é uma madeira muito pesada, muito semelhante ao louro-feijó, a catuaba. Pois bem, a ocorrência dela é no Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, também na Guiana, Guiana Francesa e Suriname. Aí nós entramos nas duas sucupiras. A primeira é aquela sucupira que a gente já conhece, a sucupira mais escura. Eu tenho a sucupira aqui, como ela está guardadinha, ela está um pouquinho mais clara do que essa que fica aqui. Sucupira é uma madeira relativamente escura, dura, uma madeira muito utilizada no mobiliário e também na fabricação de lâminas decorativas, porque quando se tem lâminas estilo catedral, ou seja, de toda a árvore, ela tem veios muito bonitos e desenhos muito bonitos. E a sua prima é a sucupira amarela, que é essa aqui, a nossa número 36. A sucupira amarela, ela tem uma característica, ela também é chamada viático ou amarelinho. É uma madeira muito bonita para a gente fazer torneamentos, principalmente, embora ela seja uma madeira relativamente dura, né, ao seu trabalho. Ela serve para peças curvadas, brinquedos e artigos esportivos. Também muito utilizado a nossa chamada sucupira amarela.
A nossa madeira número 37, aqui no nosso livrinho, é esta peça aqui. É uma das madeiras mais versáteis que a gente tem, chamada peroba, peroba rosa. Peroba rosa é originária da Mata Atlântica, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, ou seja, pega um pouco daquela mancha ali, Paraná e Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e também na Argentina e no Paraguai. A peroba é daquelas madeiras que a gente já falou aqui em outras ocasiões, que transita entre os dois usos, ou seja, ela é uma madeira muito usada na construção civil e também muito usada no mobiliário. Existem mesas, tampos, porque ela tem um desenho muito bonito na sua fibra. Então, ela é muito cobiçada para a fabricação de móveis, especialmente tampos de mesa. Eu não sei porquê. Eu vejo assim muitas e muitas mesas com tampo de peroba. Depois vem uma madeira que ela não é uma madeira brasileira, ela é originária do norte da China e Coreia. Tem uma característica muito especial essa madeira aqui. Ela se chama Kiri. Ela é uma madeira extremamente leve. O seu crescimento, ou seja, o crescimento da árvore de Kiri é muito rápido. Ela chega a crescer 5 metros por ano. E ela absorve 10 vezes mais dióxido de carbono do que qualquer outra árvore. Então, as suas raízes, as raízes do Kiri, são profundas. Então, ela ajuda no combate da erosão do solo, por exemplo. Regiões que estão muito degradadas e tal, tá aerada ali, eles colocam, fazem uma plantação de Kiri e resolve. Sua madeira é muito cobiçada para aeromodelismo. Vou ler aqui para vocês, aeromodelismo, instrumentos musicais e também na fabricação de pranchas de surf, pela sua leveza. Embora ela seja muito leve e macia, ela é muito resistente, tem essa característica. Então, muitas pessoas usam para fazer prancha de surf. E daí nós chegamos na nossa madeira número 39, que é uma madeira originária em Minas Gerais, Mato Grosso, Tocantins, Pará, São Paulo e Paraná, aquela região ali mais central. O que acontece? Ela também se chama pequi, número 39, é pequi. Também é conhecida como pequiá ou piquiá. É aquela árvore que dá aquelas frutinhas cheias de espinhos. Dizem que quando o pessoal chega lá assim, a primeira coisa que o pessoal da região, os nativos, diz: ah, come essa frutinha aqui, né? E ela é cheia de espinhos. Mas ela é usada na construção civil e também ela se destaca muito no uso de uma coisa muito específica, que é a fabricação de tonéis, ou seja, na tanoaria. E ela, como ela tem um visual claro e bonito, ela também funciona muito bem na fabricação de móveis. E por último, gente, a última peça da nossa estiloteca, número 40, é essa peça aqui, chamado angico preto. Aqui ele está bem avermelhado, mas ele tem umas manchas pretas na sua composição, que funcionam, por isso que esse é o nome. É uma das madeiras mais duras, como todos os angicos, pesada, bastante pesada, como todos os angicos. Ela ocorre no Maranhão, Piauí, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Também existe dessa madeira na Argentina e no Paraguai. É uma das madeiras mais duras que a gente possui, né? É difícil de trabalhar, difícil de cortar, difícil de fazer um trabalho de usinagem dela. Ela superaquece as serras. Elas, às vezes, tu cortar muito dessa madeira, a tua serra vai acabar empenando, ela vai esquentar demais no corte. Então, e ela é usada basicamente na construção civil, para fazer barrotes, caibramento, barroteamento da parte de baixo da casa e tal. Ela é muito boa, né? E se usa um pouco do angico, esse angico preto, na parte decorativa de móveis, mas é uma árvore que precisa, uma madeira que precisa ser muito bem cuidada. O angico preto. O angico preto, então, é a nossa árvore número 40 da nossa estiloteca. Então, nós chegamos nessa jornada
como uma espécie de dever cumprido, gente. Nós há muito tempo conversávamos sobre xiloteca, conversávamos sobre a possibilidade de produzir uma delas e estamos chegando nesse momento, estamos concluindo a apresentação dessa nossa xiloteca. É um trabalho bastante longo, tanto do ponto de vista da concepção, quanto do ponto de vista da execução. As nossas xilotecas, elas estão acondicionadas em duas caixinhas bem simples, caixinhas bem rústicas, fabricadas em eucalipto. Não tem aqui nessa caixinha nenhuma elaboração, nenhuma luxo. Elas foram feitas apenas para manter as nossas peças acondicionadas. O que interessa está aqui nesse conteúdo. E outro diferencial da nossa xiloteca, como eu falei antes, são os nossos livretos. Ou seja, as informações. Porque até hoje a gente via que as informações sobre madeiras, elas estavam em livros ou elas estavam em xilotecas. Então a gente resolveu fazer uma união desses dois. Fizemos uma xiloteca e fizemos os nossos dois livretos. É claro que as informações, como eu disse lá no início, não são profundas, nós não vamos esgotar o assunto de cada árvore. Muitas dessas árvores, como eu falei antes, nós poderíamos fazer um programa inteiro falando delas e da sua utilização. Não é o nosso propósito. Nosso propósito é fazer essa amostragem para que todo mundo tenha a oportunidade de fazer comparativos. Principalmente nós que trabalhamos com restauração, esse material é muito importante. E a gente pode ir lá e comparar a madeira que a gente obteve lá no móvel, quando a gente tirou o acabamento, com as madeiras que nós temos aqui no Brasil e madeiras estrangeiras que vieram de longe também. Certo, gente? Pois bem, nós queremos agradecer a execução dessa xiloteca, a equipe aqui da Madeira Prima, formada por mim, Paulo Miguel, Carla Marque e Léo Saideres. Também o projeto gráfico desses livrinhos da nossa colega amiga aqui também da Madeira Prima, Clau Sieber, que é uma designer, e as fotos, a foto de capa no caso, é da Paula Miguel. Certo, gente? E as nossas redes está aqui no final do nosso livrinho. Então você nos encontra no nosso Instagram, você nos encontra no WhatsApp, você nos encontra no e-mail, você nos encontra no nosso site madeiraprima.com.br, você nos encontra aqui também em Porto Alegre, na Avenida da Serraria, número 1800. Certo, gente? Com todas essas informações, nós damos por encerrado os programas da Xiloteca. Não sem antes falar daquela frase que está estampada aqui na última capa do nosso livreto, e é uma frase que muito nos orgulha, que é uma frase que a gente entende que sintetiza um conceito que nós viemos adotando há muito tempo aqui na Madeira Prima. Preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde.